A morte está mais próxima de nós, a cada dia, a cada momento. A morte é um conceito muito amplo e abstrato, discutido principalmente com filósofos, né? Muitos filósofos falam sobre a morte, mas se eu te disser que a Bíblia também fala sobre a morte de uma maneira poética, podemos dizer, de uma maneira direta, o próprio Jesus fala da morte de uma maneira bem direta, de uma maneira bem poética também, falando os que dormem, por exemplo. Então esse vídeo eu irei falar o que a Bíblia diz sobre a morte, falando escritores e até um pouquinho da história para explicar melhor para vocês. Irei falar da morte espiritual e da morte física. Claro, não terá conceitos totalmente no meu próprio entendimento. Tudo que eu irei falar é conforme a Bíblia. Então, se você quiser testemunhar, né, ver por si mesmo, é só você pegar uma Bíblia e ler. Todos os textos que eu irei usar, passagens e coisas, eu irei deixar no link da descrição. No link não, desculpa, irei deixar na descrição. Então, só basta vocês irem, pesquisarem por si mesmos, lerem e tomar posse do conhecimento. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dos livros que mais fala sobre morte é o livro de Eclesiastes. E capítulos do livro dele que deixa bem claro que a morte existe e que nós temos que pensar um pouco sobre ela é do capítulo 3, do 4 e do 9, que ele diz sobre a morte. E eu irei ler para vocês, de uma forma ilustrativa, claro. Está escrito bem assim no capítulo 3 de Eclesiastes, do versículo 16 para baixo. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Tudo procede do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima os animais e para baixo os homens. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para o que virá após dele. Então, falando de uma forma bem clara, né, o Salomão, escritor de Eclesiastes, ele diz que a morte existe. Ele diz que o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais e que os animais também não têm nenhuma vantagem sobre os seres humanos, de uma forma bem clara. No caso, ele deixa claro que nós não somos nada. Nós viemos do pó e do pó voltaremos. O mesmo ar de sopro de vida de Deus que há nos nossos pulmões também é o mesmo ar de sopro de vida que há nos animais. E que não tem diferença muito entre nós. Nós não somos melhores com eles e eles também não são melhores do que nós. Só que Deus, por alguma razão, que a Bíblia deixa muito clara, mas eu não irei dizer para você mesmo pesquisar, ele nos ama de uma forma muito explícita, de uma forma muito clara, e que prefere amar nós muito mais do que os animais. Ele ama toda a criação humana de uma forma muito maior do que qualquer outro animal que existe na face da terra. Falando bem disso, Eclesiastes ele também fala do capítulo 4, no versículo 1, que diz bem assim: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas do que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porém mais felizes do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Pergunta a si mesmo: você vive por qual motivo, né? O Eclesiastes ele deixa isso bem claro, que você trabalhar somente por riqueza, somente por quase nenhum motivo, é vaidade. É como se você estivesse vivendo com foco nenhum. Porque a vaidade que é citada aqui em Eclesiastes vem da palavra avon, que significa fumaça ou um sopro de vento, né, no caso. No caso, algo passageiro, algo que vai sumir. E isso, no caso que eu tô falando, isso é baseado em um dos vídeos do Project Biblic, que eu também vou deixar aí no card, qualquer coisa.
mas Projetos Bíblicos tem um vídeo que eles falam sobre isso, que tem essa palavra avon, que significa fumaça. Eclesiástico, ele deixa bem claro, né, Salomão, ele deixa bem claro que viver de uma forma sem direção, sem propósitos, é nada. É literalmente nada. Você tá vivendo por nenhum motivo, você tá vivendo por quase sem motivo nenhum. É literalmente isso. Então você precisa ter um propósito. Eclesiástico deixa isso bem claro. Você precisa ter um propósito. Nem tudo na vida é justo aos nossos olhos. Eclesiástico, se você for ler, ele trata isso durante o livro dele inteiro. Ele trata sobre a justiça e sobre a injustiça de uma forma bem clara. E de uma forma bem direta e poética até às vezes. Ele fala disso. E ele aqui deixa claro, né, que Deus ele julgará as obras dos bons, as obras dos ímpios. Não quer dizer que os justos eles sofrerão as mesmas coisas do que os ímpios, mas de qualquer jeito eles têm alguma coisa, né, onde vão ser julgados, da mesma forma que os ímpios, porque Deus julga tanto um contra o outro, da própria medida. Depois disso, Eclesiástico ele também vai tratar da morte, de um versículo muito bem conhecido, né, por alguns cristãos, em Eclesiástico 9, que o próprio Salomão ele vai falar da morte de uma maneira bem mais direta, podemos dizer. Do versículo 4 para baixo, ele diz bem assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vai e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiástico deixa de uma forma bem clara que iremos morrer, isso é um fato. E Eclesiástico deixa de uma forma bem clara que para todos que estão vivos tem esperança. Para todos aqueles que querem viver, ou para todos aqueles que querem conhecer alguma coisa, tem esperança. Porque você está vivo, diferente de um morto. O morto, ele não pensa, não fala, não age, e muito menos planeja, ou tem algum tipo de conhecimento juntamente com ele. Eclesiástico, ele deixa o pensamento de morte, a qual ele entendeu. Ele com as suas pesquisas, ele com seus fundamentos, ele deixa isso bem claro. E a conclusão que temos sobre isso é que você tem que viver a sua vida ao máximo. Ele diz isso, né? Viva a sua vida ao máximo, mas lembrando que suas vestes têm que ser brancas, que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. No caso, isso são figuras, né? Isso são formas figurativas de falar que você precisa estar em Cristo, que você precisa estar juntamente com Deus. Se você não estiver juntamente com Deus, você vai tomar um juízo grande. Então, Eclesiástico, embora de uma forma não direta, ele fala: esteja com Cristo, esteja sempre fazendo as coisas boas, sempre fazendo as coisas que têm proveito, que têm lucro, que têm algum valor. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso está escrito no livro do Tiago, e o apóstolo Tiago ele fala isso. Isso quer dizer, esse versículo, quer dizer que o pecado gera a morte em nós. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, só que todos nós somos sujeitos à morte. Acho que isso é bem claro. Mas por que somos sujeitos à morte? É por causa do pecado. O pecado ele gera toda a morte do mundo. Adão, quando pegou o primeiro fruto, ele comeu, e aí todo mundo foi sujeito à morte, porque ele era imortal antes de comer o fruto, antes de cometer o primeiro pecado, ele era imortal. Só que depois que ele comeu, todo mundo ficou sujeito a morrer, porque o pecado torna nós vítimas da morte. Então, pegando na morte espiritual, o pecado ele é a razão de toda a morte, tanto física quanto espiritual. Só que a física, o que Cristo ele tenta revelar em nós, a física, todo mundo irá morrer, isso é fato. Só que a espiritual tem esperanças. E o que a Bíblia nos ensina é fugir dessa morte espiritual para que a gente possa ter uma vida eterna com Cristo após ela. Muitas pessoas, principalmente filósofos,
amigos meus filósofos, canais de filósofos que eu escuto e assisto, eles vão falar que todas as religiões são um meio de fuga da morte. E o que eu não discordo, o que é literalmente uma verdade. Todas as religiões são uma forma de escapar da morte, de minimizar essa ideia de morte, pra gente não ter tanto medo, pra gente não ter tanto problema com nós mesmos. Só que eu afirmo, com a própria palavra de Deus, que Deus, ele não é religião. Deus, ele não viveu e mostrou o seu amor aqui, morrendo na cruz, por nós, para mostrar religião, para mostrar a ordem sem sentido nenhum, sem literalmente foco nenhum. Tudo que ele faz, tudo que ele fez tem um foco. Tudo que ele apresentou para nós tem um propósito. Então Cristo, o que ele nos chama não é para viver uma vida religiosa, mas para viver uma vida de amor e de conhecer, uma vida cotidiana, né, de conhecer o Pai, a qual nos criou e a qual tanto nos amou. Cristo nos chama para isso, não nos chama para religião. A ideia, eu não vou mentir para vocês, a ideia de viver com Cristo, ela diminui a preocupação de morte em um nível muito grande. Porque quando você vive com Cristo, você esquece todas as preocupações. Literalmente quase todas as preocupações. Você esquece a preocupação sobre dinheiro, você esquece a preocupação sobre casamento, você esquece a preocupação sobre família, você esquece a preocupação sobre morrer ou sobre viver até. Você entende o que o apóstolo Paulo ele fala, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque você vai ver a face do Criador. Mas o que a Bíblia nos ensina é para se distanciar desta morte espiritual, porque a morte carnal somos vítimas. Só que a morte espiritual é o que Cristo nos orienta e nos ensina, conforme toda a palavra e toda a escritura, a nos distanciarmos do pecado, porque a prática da carne, você pode ler, do que eu me lembro, tá em Coríntios 6, que fala sobre algumas vontades da carne, né, que fala algumas pessoas lá que não entraram no reino de Deus. E tem mais um que eu vou colocar aí também, que eu não me lembro onde é que tá, mas fala das obras da carne, e depois vai falar das obras do Espírito, acho que é Colossenses. Só que fala que todos que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E por que não herdarão o reino de Deus? Porque é pecado. O pecado ele gera morte. No reino de Deus, a vida é eterna. Onde a vida não tem pecado. Onde há uma vida totalmente abrangente assim, não existe pecado. Cristo, ele nos chama para morrer. Só que não é um morrer normal. É um morrer para Cristo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo ele diz nessa carta de Coríntios é de uma forma bem clara, que por causa de um homem só todos iremos morrer, por causa do pecado que foi consumado na humanidade, acho que é isso. Que foi consumado na humanidade por forma do fruto, né? Esse pecado que foi consumado na humanidade gera morte. E o sangue de Cristo que foi derramado na cruz se derramou também sobre toda a humanidade, que gera a vida. Só que para a gente tomar posse dessa vida, temos que aceitar Jesus. No caso, temos que se arrepender dos nossos caminhos e se voltar a Ele, como Ele mesmo fala. Todos aqueles que querem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E, deixando de uma forma bem clara, o morrer para Cristo não é literalmente você ignorar Cristo, né? Morrer literalmente para Ele. Mas o morrer para Cristo significa você morrer para sua vontade, você morrer para sua carne, você morrer para este mundo e você viver em Cristo Jesus. Fazer, como eu já disse, o que o apóstolo Paulo ele fala, que o viver Cristo, morrer é lucro. Então, irmãos, o que Cristo ele nos chama é literalmente para a gente viver para Ele. A morte é um conceito muito abstrato e eu vou tratar da morte mais em um vídeo, que é a morte em Cristo Jesus, que foi a crucificação dele. Mas, falando de uma forma bem direta para vocês, a morte é uma coisa que deve ser muito bem discutida e que deve ser muito bem analisada. Por favor, eu peço para vocês não confiarem só em mim ou no que eu digo. Tudo que eu falo pode ser favoroso aos seus ouvidos ou nem um pouco. Talvez você não queira acreditar em mim, ou que você me acha besta, ou que você não me acha um estudioso muito leitor, alguma coisa assim, para saber de muita coisa. Mas eu posso te garantir, todo o conhecimento que eu tenho, ele provém de Deus. E todo o conhecimento que eu tenho, além de alguns outros livros, ele também provém de Deus, que da própria Escritura e do próprio Espírito Santo que me usa. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu me fundamento é em Cristo, porque eu sei que Cristo é o valor de toda a vida. E você pode achar que é mentira, ou que eu esteja vivendo numa ilusão, mas eu garanto para você, irmão, todos os sábios de verdade, todos aqueles que procuram a verdadeira sabedoria, esses irão se fundamentar em Cristo Jesus.
Porque Cristo Jesus é a base de toda a sabedoria. Porque não existe sabedoria saindo sem ser da boca de Cristo. Então, da boca de Cristo sai toda a sabedoria. E sem ser dessa boca, nós não temos sabedoria nenhuma. A morte é uma coisa que nos assombra, mas não precisa nos assombrar tanto, porque é uma coisa natural da vida. Então, só basta você escolher. Você quer que a morte seja um peso para você? Ou que a morte seja um caminho para você se juntar com o Criador, que é Jesus.